Mundos fantásticos, mundo com poderes, esse é um dos grandes atrativos quando alguém pretende consumir uma obra de ficção. E nesse vasto campo da criação de universos, uma tendência bem atual é a criação de mundos horríveis, né? O famoso Dark Fantasy. Universos como os representados nos jogos de Dark Souls ou Souls-like. Na minha visão, esse tipo de mundo trágico, decadente, perigoso é o que atrai muitas pessoas hoje em dia. E na minha visão, o que provavelmente atrai a maior parte das pessoas que querem ver esse tipo de universo representado não é exatamente o seu tema, mas sim o seu clima, a sua ambiência. Mundos onde basicamente é muito difícil viver. E como é dito na maior máxima quando o assunto são obras de ficção, sem conflito não há história. E esse tipo de universo é um convite para qualquer tipo de história florescer. E a maneira de demonstrar o quanto esse mundo é ruim é pelas pessoas que habitam esse mundo, no caso, os personagens dessa história. E se tem uma obra recente, extremamente popular e que explora um mundo completamente caótico, é Chainsaw Man. E nesse mundo existe um personagem secundário que talvez represente-o de uma maneira muito especial. É claro que estou falando de Kishibe. E antes de mais nada, é bom deixar claro que esse vídeo aqui conterá spoilers da primeira parte de Chainsaw Man, tá bom? A obra-prima de Tatsuki Fujimoto, Chainsaw Man, foi concebida em um momento onde os grandes animes Battle Shonen, situados em mundos fantásticos com sistemas de poderes, igualmente fantásticos e divertidos, estavam ficando cada vez mais saturados, considerando a faixa etária de pessoas que consumiam aquelas obras. O Japão enfrenta um problema enorme já há algum tempo, que é a sua crise de natalidade. Existe muita gente velha e pouca gente nascendo. E isso se traduz na indústria dos mangás com a Shonen Jump, a revista mais popular entre os públicos jovens e infantis, tendo sua faixa etária composta majoritariamente por jovens adultos e adultos com mais de 18 anos de idade. Então o mundo de Chainsaw Man, assim como o mundo de Jujutsu Kaisen, que são obras que meio que foram concebidas ali no mesmo momento, retratam o Japão, entre aspas, um lugar normal, sendo que ele sempre tem um paranauezinho. E no caso de Chainsaw Man é a existência de demônios, seres feitos para atormentar e consumir humanos e que representam conceitos de medo. Ou seja, o demônio da escuridão é muito forte, já que muita gente tem medo da escuridão. Já o demônio frango nem tanto, porque tem pouca gente com medo de frango. E esse mundo se torna problemático, caótico e horrível, vendo a perspectiva de uma pessoa normal nesse universo, quando você percebe que é extremamente natural uma ocasião onde você está saindo pro seu trabalho e do nada aparece um demônio e te mata ou mata sua família e enfim você só tem que viver com isso. Criando uma sociedade extremamente niilista, que acha que vai morrer a qualquer momento e que é bem diferente das pessoas normais. Elas são uma sociedade de pessoas que sempre está no limite, qualquer faísca faz com que elas se desesperem, ao mesmo tempo que a visão de mundo delas e a balança moral que elas têm são muito mais flexíveis do que uma sociedade normal, entre aspas. Visto esse mundo horroroso, caótico, desigual, injusto, há várias maneiras de você fazer um personagem que represente esse universo. Então você pode pegar o protagonista, o Denji, que é um garoto extremamente superficial, mas ele é superficial porque ele está tentando ocultar a sua complexidade. O fato dele só pensar em coisas supérfluas, em coisas que só um adolescente lotado de hormônios pensaria, faz com que ele se esqueça de traumas do passado e de ver o mundo como realmente é, para ele não enlouquecer que nem o resto da sociedade à sua volta. Mas existem certos personagens que realmente representam o que a obra quer transmitir. E eu fiz um vídeo de Jujutsu Kaisen falando que o personagem Nanami era exatamente isso. Um cara que era simplesmente dotado de energia amaldiçoada e por causa disso se sentia compelido a ajudar, a fazer aquilo que as pessoas normais não poderiam fazer e deixar a sociedade livre desse mal que ele tem que enfrentar, representando um dos maiores exemplos de altruísmo que existe numa sociedade tão louca quanto a de Jujutsu Kaisen. E em Chainsaw Man, o personagem que melhor representa isso só tem um, e é
Kishibe. A primeira vez que vemos esse personagem é ele só sendo uma silhueta da organização pública dos caçadores de demônios, onde ele entrega o Aki a Himeno como seu novo parceiro. Só que depois vemos outro flashback da Himeno, onde a gente vê ele de fato, e ele diz que os caçadores que os demônios temem são aqueles que têm alguns parafusos soltos. Os seus antigos parceiros ficaram com medo dos ataques dos demônios porque eles eram normais, mas é esse medo que alimenta o poder dos demônios, né? Os demônios representam o medo, e quanto mais medo as pessoas tiverem dele, mais fortes eles são. Então Himeno percebe que ele tá bebendo demais, e ele logo retruca: isso é uma boa reação, o cotidiano vai acumulando e isso vai te deixar insana. Se você está visitando o túmulo de seus colegas, significa que você ainda tem os parafusos no lugar. Esse personagem, nas suas primeiras falas, já traz uma perspectiva extremamente interessante à mesa. Esse mundo, sendo louco e caótico que é, e os nossos maiores inimigos se alimentam do medo, qual é a maneira de fazer com que o medo seja inibido e você consiga lutar contra qualquer criatura? E a epifania dele é achar que o jeito de fazer isso é ser louco, é não se importar com porra nenhuma. E isso à primeira vista parece uma piada, parece algo de um teor mais cômico, mas ele fala de uma maneira extremamente sério, porque ele é um personagem extremamente estoico e que imprime, né, essa característica de uma pessoa séria. O que faz com que em nenhum momento o conteúdo dessa conversa seja tido como algo cômico. Ele realmente acredita nisso e, de certa forma, essa é verdadeiramente a maneira de lidar com essas criaturas. Kishibe explica em poucos quadros que a única maneira de viver nessa sociedade é sendo tão louca quanto ela. Só assim que você vai sobreviver. Ao mesmo tempo, isso já vem com outra discussão. Em uma sociedade onde você precisa ser louco para sobreviver, vale a pena sobreviver? Em um mundo onde você tem que ser tão apático a ponto de não se importar com seus companheiros caídos, em um mundo onde você tem que recorrer ao alcoolismo e esquecer de completamente tudo para conseguir continuar, vale a pena continuar em um mundo assim? E é exatamente isso que o Kishibe traz à mesa. É exatamente essa discussão, de mostrar de uma maneira extremamente crua o quão fudido é esse mundo de Chainsaw Man. O outro momento onde vemos Kishibe de uma maneira um pouco mais substancial na obra é quando o Makima visita ele no túmulo dos caçadores com Power e Denji. Os dois meio demônios que estão na segurança pública e blá blá blá. E rapidamente ele faz algumas perguntas, uma espécie de teste. O que vocês sentiram quando seus companheiros morreram? Denji fala nada. Power também fala algo do tipo: vocês querem vingança? Denji diz: não gosto muito disso, é muito emo pra mim. E Power, o mesmo. Humanos ou demônios? De que lado vocês estão? De quem pagar mais? Ou do lado vencedor? Ele olha com um olhar assassino pros dois. Vocês dois tiraram uma pontuação perfeita. Com a gente vendo esse cara que imprime muito bem aquela frase: nunca subestime um homem velho e uma profissão onde as pessoas morrem jovens. E do nada esse cara simplesmente fala para essas duas crianças que as ama. Então, abraçando eles, ele diz quem ele é e que quer ser chamado de mestre. Eu gosto de beber, fuder e de matar demônios. Com ele parecendo que tá habilitado ou simplesmente completamente louco, insano, como ele já pareceu ser naquele flashback. E esse abraço gentil e praticamente paternal se torna um mata-leão e ele começa a estrangular esses dois. E depois de literalmente matá-los, ele dá sangue pros dois e fala que a diferença deles para humanos é que eles se recuperam tomando sangue. Eu sou o mais forte caçador de demônios. O demônio que conseguir derrotar um monstro como eu também se tornará um monstro. Então eu vou caçar vocês dois até vocês me fazerem virar a caça. Esse cara é o mais forte do segmento ali do Denji e tudo mais, e um dos mais fortes do universo Chainsaw Man. Então, pedindo para que eles o ataquem, detalhe, eles ainda estão no cemitério, ainda estão num terreno onde várias pessoas estão enterradas, ele derrota os dois com uma facilidade absurda. Sou forte desde quando era um pirralho e eu sempre acabava quebrando os meus brinquedos. Por isso, eu sempre quis um brinquedo que não quebrasse. Então isso reforça de novo, né, a parada dele ser
o louco, o insano. Alguém que pode converter todos esses traumas e todas essas vivências esquisitas e converter em força para viver nesse mundo. E é deixado bem claro que é exatamente isso que faz dele o mais forte. Não porque ele é o mais habilidoso, não porque ele é o mais forte fisicamente, não porque ele é o mais rápido, mas sim porque ele é o mais louco. E comparando com o Jujutsu Kaisen, que tem o seu mais forte muito bem estabelecido, que é o Satoru Gojo, quando a gente compara com o Kishibe é algo completamente diferente, ao mesmo tempo que eles são bem paralelos, né? Os mesmos são, entre aspas, os mais fortes de seus universos, ao mesmo tempo os dois servem de mentores para os protagonistas, sendo que um tem uma vibe muito mais animesca, muito mais fodona e demonstrar o poder com uma forma mais literal, e o outro demonstra o seu poder de uma forma completamente realista e integrada com o universo que está inserido. E é exatamente desse jeito louco do Kishibe, ele faz realmente com que Denji e Power comecem a pensar juntos e a buscar ter entrosamento para poder surpreendê-lo. Então, em uma ocasião, eles tentam pegar ele em uma armadilha. E só um detalhe aqui, que talvez eu seja um dos maiores fãs da maneira que Fujimoto faz sua quadrinização, né? Ele escolhe seus quadros, sempre fazendo essas brincadeiras externas, né? Com uma lança invadindo o retângulo. Eu acho isso muito legal. Sendo que, obviamente, ele consegue desviar, mas ele percebe que a caça tá virando o caçador. Ele surpreende de novo com o ataque de cima, mas ele consegue defletir novamente. Denji aparece tentando acertá-lo por trás, mas ele consegue prever isso e consegue nocautear esse moleque com facilidade. E vendo o desempenho dos dois, ele já consegue fazer um relatório detalhado do porquê eles perderam, falando que a Power utilizou muito do seu poder de sangue e Denji não conseguir prever o ataque dele. Ele já achou que ele já tinha surpreendido tanto que ele nunca ia desviar. Porém, vocês se saíram bem. Já acabamos por hoje, agora eu vou encher a porra da minha cara e ele vai embora. Sendo que quando Denji e nós achamos exatamente isso, uma faca voa daquele breu e acerta a cabeça do nosso protagonista, com ele voltando em cena. E agora ele ensina mais uma vez a ele: a caça nunca deve acreditar no caçador. Primeiramente, eu adoro o treino do Kishibe porque ele explora uma parada que eu pessoalmente adoro, que é a regeneração. Personagens que se regeneram, que tem, sei lá, o Wolverine, o Deadpool, é maneiro ver eles se fudendo pra caralho, ficando em carne viva, porque dá aquela noção de uma batalha selvagem, uma batalha sem consequências. Foda-se que eu tô no all-in, meu braço vai crescer de novo, minha cara vai crescer de novo, não tem problema nenhum. E o Kishibe é um mestre que entende isso e que não tem pena nenhuma dos seus alunos, porque ele sabe que eles vão voltar com a pitada de sangue. E ao mesmo tempo que esse treino parece bruto e apático de um cara que não se importa com esses moleques que são meio demônios, na verdade essa é a maneira de mostrar que ele se importa pra cacete com eles. A sua maneira de ver o mundo e ter a certeza que só sendo insano eu irei sobreviver, no momento que ele é bruto e louco com os seus alunos, essa é a maneira de mostrar empatia com eles, essa é a maneira de mostrar que ele realmente espera que eles sobrevivam com esse treinamento. Tanto que quando vamos para a conversa que ele tem com o Makima, ele diz o seguinte: eu já me cansei deles. Toda vez que um cão que eu treinei morre, eu bebo mais e mais. E pensei que com brinquedos eu não sentiria culpa, mesmo se eles quebrassem. Mas minha mente ficou fraca com a idade. Até mesmo brinquedos me fazem ter sentimentos. Mostrando exatamente que ele se importa com os dois. Ele se importa com o Power e Denji, assim como ele se importa com os seus cachorros, que nada mais são do que agentes da segurança pública que ele treinou. E é nesse momento que percebemos que, por mais que esse cara tente ser insano, tente não se importar com porra nenhuma e ser tão caótico quanto o mundo que o consome, a essência dele, por mais que não pareça, é ser um cara bom, é se importar, sendo que o mundo e a sua profissão o obrigaram a seguir um caminho completamente diferente da sua índole, ou pelo menos pervertê-la. Então, conversando com a Makima e o ataque recente, né, que a segurança pública sofreu do Homem Katana e blá blá blá, ele diz que mesmo que você faça coisas abomináveis, até mesmo se você matar meus cachorros, enquanto você estiver do lado da humanidade, eu vou fazer vista grossa. Tendo frases extremamente enigmáticas para com ela, que é meio que a líder dos nossos protagonistas, e até então era assim uma personagem misteriosa, mas não uma vilã. E Makima faz sua politicagem, dizendo que ela quer matar demônios, ela quer que segurança pública seja boa pra caralho, e Kishibe, ouvindo tudo isso, fala que isso é uma mentira do caralho. E nesse momento, quando Makima ouve isso,
ela dá um sorriso, sendo Kishibe o primeiro personagem que mostra para nós, o público, que essa mulher é muito mais misteriosa. Depois de algum tempo, quando vamos para o arco dos Assassinos Internacionais, que é um dos meus arcos preferidos, né, de todos os mangás que eu já li, um desses assassinos internacionais contratados para caçar o Chainsaw Man, para caçar o Denji, é Quan Chi, uma mercenária caçadora de demônios que é uma ex-parceira do Kishibe das antigas. Em determinado momento, Kishibe consegue fazer com que ela converse com ele enquanto mantém as suas mulheres refém. E é nesse momento que ele protagoniza uma das cenas mais icônicas desse mangá, onde, conversando com ela, meio que botando o papo em dia, ele mostra um bloco de notas escrito que Makima está ouvindo. Que no caso, Makima tem o poder de controlar os animais e ela realmente estaria ouvindo tudo o que aconteceria nessa sala, e ele fez isso para que ela, né, não pegasse a parada. E o melhor dessa cena é que nesse momento a gente não sabia o que a Makima era, ainda não tinha se revelado como uma vilã. Então esse momento é uma construção de tensão e imagem perfeita para essa personagem, que daqui a pouco vai se tornar uma das maiores vilãs de um shonen. Então ele passa a página do bloco e diz: vou matar a Makima, vou te contar tudo se você ajudar. Essa cena é extremamente bem feita porque, de novo, a gente ainda não sabia o quão perigosa ou quão vilanesca era a Makima nesse momento. Com certeza ela é uma personagem misteriosa que escondia muita coisa, mas uma vilã, alguém que, por exemplo, Kishibe, que é mó sangue bom, que todo mundo adora à primeira vista, ele ir tão longe assim é um pouco estranho e já deixa a gente com os alertas completamente ligados. Sendo que Quan Chi fala pra ele ser um bom gado e ficar no seu curral. Esse é um conselho da sua ex-parceira. Eu amo essa cena não só pelo contexto perturbador e de suspense que ela imprime, mas principalmente pela forma como ela molda o Kishibe, vendo ele como o mais forte. O Kishibe, sabendo que ele tem força e influência o suficiente para poder fazer a diferença, é natural dele que ele queira fazer algo. Pessoas dotadas desse nível de poder não conseguem ficar paradas. Sendo que aqui a gente vê que o mais poderoso, o mais forte, se vê impotente vendo a sociedade que o cerca. No fim do dia ele faz parte de uma organização, no fim do dia Makima está no topo dessa organização, e no fim do dia sua ex-parceira é uma mercenária procurada que tá fazendo o que tá fazendo por dinheiro, e ela tá pouco se fudendo com o que a Makima é ou o que a Makima quer. Essa cena nada mais é do que um tapa na cara de realidade, tanto em nós quanto no próprio Kishibe. É escancarado na nossa cara aqui que não adianta o quão forte você acha que você seja. Nessa sociedade que aprendeu a ser niilista, aprendeu a se fechar e aprendeu a não dar a mão pra ninguém, porque vai dar a mão, vai querer o braço e o caralho, é óbvio que conceitos como heroísmo, como alianças improváveis, não irão acontecer, fazendo com que o Kishibe tenha essa impressão, né, de ser um personagem de um seinen em um shonen. Ele é realista demais para a obra que está inserido. E depois, no fim desse arco, a Makima se mostra como uma puta fodona, ela entra no inferno, bota o demônio da escuridão pra correr, e então vai lidar com os assassinos que se juntaram, né, pra fuder o Denji. A Quan Chi se rende com as suas mulheres, e Kishibe coloca uma venda, já que ele não é, né, permitido ver o poder de Makima. E ela simplesmente decapita todas elas, e o seu sangue espirra no Kishibe, nesse homem que é um exemplo do estoicismo, um exemplo de um pilar de plenitude e seriedade, ao mesmo tempo que ele é completamente insano, sendo essa dualidade ambulante. E agora a gente vê esse pilar não reagindo ao que acabou de acontecer, a sentir o sangue de sua ex-parceira na sua cara, mas a gente sabe, conhecendo esse personagem, que por dentro ele tá a mil emoções. E quando um outro agente pergunta se ele não vai tirar sua venda depois que a Makima terminou o trabalho dela, ele diz que não quer ver nada. Sendo, na minha opinião, esse quadro bastante perturbador, né, cara? Porque ele é um cara que é obrigado a ser estoico, obrigado a ser apático, obrigado a ser um porra louca no sentido de não se importar com nada, sendo que nessa cena é óbvio que ele se importa com o que acabou de acontecer, é óbvio que ele se importa com a Quan Chi, e é óbvio que ele teme o poder dessa mulher que acabou de fazer o que acabou de fazer. Mas, de novo, foda-se
foda-se que ele é o mais forte, foda-se que ele, entre aspas, pode fazer o que ele quiser. Nesse mundo, de nada importa. Nesse mundo, no fim, ele é mais um cachorro castrado. E toda essa cena com a Quan Chi, a gente entendendo mais, né, o poço de emoções do Kishibe, se torna muito mais potencializado quando a gente vê uma pequena história extra contando o passado do Kishibe, principalmente com a Quan Chi. Que são literalmente 2 páginas, algo completamente curto, mas é extremamente ilustrativo pra gente entender esse personagem. A gente vê ele como um jovem caçador de demônios se apresentando pra sua nova parceira e perguntando se ela quer se tornar a sua mulher, né? Bem animesco. Com ela recusando. 6 meses se passam, ele pede pra sair de novo e ela diz que não. 1 ano se passa, ele adquire, né, o seu machucado que faz com que ele tenha a sua cicatriz icônica. Ele pede de novo pra sair e ela de novo recusa. Agora com 3 anos de união, ele pede de novo, ela recusa de novo e agora com 9 anos, olha a cara dele agora e compara com a cara dele quando era um jovem. E agora ele já tá bebendo, ele começou o seu alcoolismo, o que faz com que ele seja extremamente mais sincero, mais verdadeiro, só falando que ele gosta dela. E nesse momento ela revela que ela talvez goste mais de mulheres, e ele dizendo que já sabia disso. Essas 2 páginas, obviamente, são, né, extremamente cômicas, ao mesmo tempo que mostra a evolução do Kishibe, com ele entendendo o que ele é nesse mundo e como o mundo funciona, basicamente, e com ele sendo negado depois de tantos anos o sentimento mais primordial de todos, que é o amor. Nem isso ele pôde ter nesse mundo que só tira e tira dele. E depois de alguns eventos, quando o Makima se revela a grande vilã, a demônio do controle, o caralho, ela diz que ela tem o poder de controlar aqueles que considero inferiores a mim. E essa fala é muito interessante porque uma das primeiras falas do Kishibe que ele disse enquanto a Makima ainda estava por perto é que ele era o mais forte caçador de demônios de todos. E tem muitas teorias falando que ele falou isso da maneira que falou para que Makima ouvisse e não tentasse controlá-lo. E quando ele vê na frente dele a transformação do Denji, né, no Chainsaw Man verdadeiro, mostrando o monstro louco que ele se tornou, mesmo não vendo a cara dele, simplesmente só com a sua reação, dá pra ver o quão triste ele está vendo esse moleque manipulado, se tornando esse monstro, e ele não pode fazer absolutamente nada para impedir isso. O que adianta ser o mais forte? Depois que o Denji faz todo o seu show como um Chainsaw Man verdadeiro e para numa lata de lixo, a primeira pessoa que ele vê é Kishibe sentada ao seu lado, dizendo que se ele for o Denji, eu vou te dar um jeito de te libertar da Makima, mas se você for um monstro, então continue dormindo no lixo. Mostrando que, claro, ele se importa com a segurança pública e ele tem que parar esse moleque e libertá-lo ao mesmo tempo que ele se importa com seu aluno. E no final da parte 1, que o demônio do controle ressuscita com uma pequena garota Nayuta, e com Kishibe falando pro Denji que se ele entregar essa garota pro governo, provavelmente ela vai se tornar uma nova Makima. Por isso que eu vou confiar que você cuide dela. Mesmo Denji sendo um moleque incompetente, imprudente, com desejos completamente superficiais, ele entende a essência desse moleque, principalmente o quanto ele se importava com a figura da Makima, e ele não vai deixar essa garota seguir pelo mesmo caminho. Sendo um movimento feito por alguém que realmente se importa com Denji, o entende e é extremamente empata com toda a situação de deixar uma garota em uma situação muito mais confortável, se mostrando como um cara verdadeiramente gentil no meio de todo esse mundo que só tirou e tirou dele. E é com essa essência e jeito de ser que o Kishibe, por mais que não apareça tanto assim no mangá, muitas pessoas clamam pela reaparição dele na parte 2, sendo cada vez mais próxima, talvez, desse momento acontecer. Kishibe nada mais é do que um personagem que representa esse mundo e o universo Chainsaw Man na sua totalidade. Um homem falho, bruto, que é o que é para ter que lidar com o mundo que vive. Alguém que é levado a agir e tratar como um insano, ao mesmo tempo que a sua essência não deixe que ele minta. No fim do dia, lá no fundo, ele é uma pessoa altruísta, uma pessoa gentil, uma pessoa que talvez seja a que mais se importa com as pessoas que ele treina, com as pessoas de segurança pública e com os inocentes por aí. Mas entendendo a sociedade e realidade que o rodeia, ele tem que se adequar, ele tem que se adaptar
adaptar, porque ele sabe que só assim ele vai sobreviver. Sendo com certeza muito interessante a questão do mais forte que ele traz à mesa, na verdade. Ele é um personagem que teoricamente tem o poder para fazer o que quiser, ao mesmo tempo que a obra não falha em mostrar o quão castrado e o quão impedido esse cara é por exatamente ser tão realista, sendo um exemplo muito bem feito de um personagem que consegue unir o melhor dos dois mundos. Ele ainda é um mentor muito legal que a gente veria em um anime Battle Shonen, sendo que essas questões mais complexas também são muito bem feitas e utilizadas aqui, mostrando e representando a máxima desse tipo de universo e desse tipo de história que é bastante popular hoje em dia, principalmente com pessoas da faixa etária que Chainsaw Man engloba, na qual, na maioria das vezes, principalmente em lugares como esse, não existem finais felizes. Não interessa se você é um civil normal andando para ir pro trabalho, não interessa se você é o mais forte caçador de demônios, no fim você já perdeu só por viver aonde vive, no caso, sobreviver. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo seu lado, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Brubru, o Guga, essa rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Honda, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Pedro Cordeira PL, Gabriel Franco, Volknai, o Kaka Maguisca, Odeia Baixinhos, Chico Minha, Ramiro Dito, Iburo, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Gelk, Gabriel Zardo, Frosty, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarraf, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Riqueiro, I Love Blondes, Quebra-Cabeças, Prost Tawat, Mó Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Devens, 22 Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória, Toxic, Bambu, Isalon, Worth, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fandante, Branco Júnior, Richard K, Teus 7, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Pixel Z, Iride, Dimitri Alves, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângelo Cavalcante, Maurício Vieira, Yuri Fukuda, Pepoca, Cowboy de Espaço, Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Guilherme Xavier, Igor Silva, Fiat Paul Todo Fudido, o Fluminense, Gabriel Rachadel, Igor Viana, Kipamo Indini, Bolseiro, Rafael York, Wev, Ilen Paloma, Deide Costa, John Vector, Abílio Rua, Cassiri, Meu Nome é Jorge, João Vitor, Nero Guimarães, Pepsi Coach e Rafael Ribeiro. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinhos dos infernos de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobre nossa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!